Obrigado. Essa aqui é a nossa equipe da Ibramed. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento que os médicos que foram convidados para participar do curso são médicos assistentes, todos têm carreira tanto universitária quanto a carreira na oncologia, e eles são assistentes no atendimento ao paciente, que nós achamos muito importante esse foco com assistencial do paciente. Pode passar o próximo, por favor. Bom, como a gente vê a atuação do médico com qualificação em oncologia clínica, né? Nós vemos como médico visitador em enfermarias de clínica médica. Mesmo que você seja um médico visitador, sempre tem um paciente oncológico internado, ou por uma intercorrência oncológica, ou para investigação de uma neoplasia primária. Enfim, é muito frequente nas enfermarias de clínica médica, se você for um médico visitador, ou um paciente oncológico, né? Pode ser um médico plantonista na central de quimioterapia, que é uma modalidade médica que surgiu há alguns anos e está aumentando expressivamente hoje, né, que são os médicos plantonistas na central de quimioterapia, que é um plantão bem mais tranquilo do que um plantão numa porta de pronto atendimento. A nossa ideia é dar um entendimento para esses médicos atuarem nessas centrais de quimioterapia, atendendo às intercorrências de pacientes, orientando tanto no pré, quanto no durante, quanto no pós, a quimioterapia. Atendimento em telemedicina, que é uma modalidade que veio para ficar pós-pandemia. O médico pode ser um plantonista da telemedicina, orientando os pacientes, a telemedicina não específica para oncologia, mas a telemedicina de uma empresa de saúde suplementar, ou no próprio SUS, onde o médico plantonista vai ter um entendimento e vai poder orientar os pacientes. E uma outra carreira que a gente vê é na pesquisa clínica, onde pode ser um médico assistente em pesquisa, que eles contratam, as indústrias farmacêuticas contratam médicos que tenham conhecimento na área de oncologia clínica, não necessariamente o título de especialista, mas conhecimento na área para atuar com a pesquisa de novas drogas. O próximo, por favor. Bom, com o aumento da expectativa de vida, né, uma breve visão das neoplasias malignas, a gente tem um aumento exponencial da incidência de neoplasias malignas, né? Eu não quis entrar em detalhes de frequência, de incidência, mas só para ter uma noção, na cidade de São Paulo, 1 em cada 9 mulheres com mais de 50 anos vão desenvolver câncer em alguma fase da vida delas, né? E o aumento da expectativa de vida prediz que essas neoplasias vão ser muito frequentes. Os tumores de próstata, para se ter uma noção, 90% dos homens com 90 anos são portadores de neoplasia de próstata, não necessariamente sintomático, mas eles têm o câncer de próstata que merece e deve ser visto com uma intervenção, né? E os tumores de colo e reto têm tido uma incidência crescente. Os outros tumores de pulmão estagnaram em relação à incidência, mas tem muitos tratamentos novos que se faz necessário conhecimento para a orientação desses pacientes. E o câncer, a gente sabe que é uma doença que tem um impacto enorme na sociedade, tanto para os pacientes que são portadores, quanto os familiares, quanto as pessoas que estão próximas, e mesmo nós, dos serviços de saúde, isso dá um impacto muito grande, depende do que a gente se depara. Então, o conhecimento na área é de suma importância para boas práticas médicas. O próximo, por favor. Bom, só para ter uma noção do panorama, né? Hoje a gente tem os pacientes em atendimento, se estima que 85% a 90% depende do Sistema Único de Saúde. A saúde suplementar é representada por 5% a 10%, até 15%, depende dos convênios, mas existe uma migração, uma fusão dessas empresas, ainda está numa fase de implantação de um sistema que seja efetivo, né? A gente vê que na saúde suplementar existem, na realidade, 2 regulações, né? A da saúde suplementar, que é regida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o qual o paciente deve fazer os medicamentos que são disponíveis conforme bula,
enfim. E o SUS, que está 90% da população dependendo do SUS, que os protocolos são mais enxutos, né? Os protocolos são mais enxutos, os protocolos são mais rígidos, não dá para ter muita possibilidade de mudança de condutas, né? Porque a gente trabalha com o sistema de APAC, que é a autorização de procedimentos de alta complexidade, e acaba sendo uma coisa mais engessada. Mas, mesmo assim, a gente tem muitos êxitos, nós todos somos de serviços públicos e a gente acredita no tratamento pelo Sistema Único de Saúde. O próximo, por favor. Bom, o impacto da atuação do médico que tem a qualificação em oncologia clínica, nós acreditamos que ele é muito grande. Quando nós aceitamos o desafio de coordenar o curso, foi por conta de acreditar nisso, né? Que o médico que tem qualificação, mesmo numa especialidade, ele faz outras subespecialidades, ele se destaca no meio médico, né? Eu tenho uma trajetória muito parecida com essa, eu sou especializada em oncologia clínica e fiz outras subespecializações para me auxiliar no atendimento do médico, no atendimento médico, porque a gente acredita que dando informações para os alunos, e o grande desafio, e também acho muito interessante, muito importante, a forma como ele chega aos alunos, porque é através de aulas online, de discussão, de assessoria nas discussões clínicas, a Ibramed ela é uma escola pioneira nessa qualificação em muitas áreas da medicina. Pode passar o próximo, por favor. Bom, como nós vemos os médicos que podem atuar nas enfermarias, né? É o médico que passa, que é o visitador, ele pode passar a visita nos pacientes internados na unidade de clínica médica. E qual seria a função dele com a qualificação? Auxílio na pesquisa de tumores primários, né? Nos casos de suspeita de neoplasia, né? É o paciente que está caquético, que está subocluído, que está internado por algum motivo para pesquisa de neoplasia, nós sabemos que nós trabalhamos em enfermarias e isso é muito frequente. O médico que tem a qualificação em oncologia, ele vai poder atuar de uma forma mais diretiva com esses pacientes, né? Pode auxiliar na evolução quando o paciente está internado por complicações pelo tratamento oncológico. Muitos tratamentos oncológicos têm complicações, como leucopenias febris, a gente tem protocolos específicos para pacientes que estão leucopênicos, como a abordagem de toxicidade, de quimioterapia ou de imunoterapia, que alguns pacientes fazem toxicidade importante e acabam internados em enfermarias de clínica médica. Auxílio na abordagem da multidisciplinar de cuidados paliativos, isso é fundamental. Um médico que tenha conhecimento em oncologia clínica, ele participar dessa equipe multidisciplinar de cuidados paliativos e melhor abordar os familiares, inclusive, né? Porque as pessoas elas têm uma expectativa muito grande no oncologista, né? O oncologista parece que é o médico que vai resolver o problema do paciente e levar a cura. Em mais de 90% das vezes, a nossa função é paliação, né? Eu acredito que o médico que tenha conhecimento, ele vai ter uma abordagem muito mais assertiva do paciente nas enfermarias. O próximo, por favor. Na central de quimioterapia, como eu falei anteriormente, é uma modalidade bem interessante de atuação profissional, porque o médico ele vai ficar numa central de quimioterapia, numa média de 4 a 6 horas, só atendendo intercorrências e orientando pacientes oncológicos. Isso existe em alguns hospitais, é uma diretiva da sociedade de ter esse médico para atuar na central de quimioterapia, e é uma forma de remuneração bem interessante, não que não seja trabalhosa, mas o médico não precisa ficar naquele estresse de chegar o paciente, chegar um infartado, chegar um acidentado. Aqui ele pode ter acesso aos protocolos, ter uma noção de como ele vai orientar os pacientes, né? E é muito interessante essa abordagem, que é uma abordagem que está em ascensão na nossa área, né?
ele pode orientar os efeitos tardios do tratamento infusional e orientação dos quimioterápicos orais ou terapia-alvo oral, que os pacientes têm muita dúvida, embora o médico assistente fale, explique para o paciente, 99% eles não absorvem a informação e acabam tendo muitas dúvidas, e eu acredito que o médico, né, que tenha essa formação em oncologia clínica, ele possa auxiliar esses pacientes. O próximo, por favor. O atendimento em telemedicina, que é uma modalidade muito interessante, que surgiu na pandemia e hoje quase todas as empresas oferecem, né? É uma modalidade em ascensão na medicina mesmo, né? O médico pode fazer o atendimento no pré-tratamento, durante o tratamento ou após o tratamento. O paciente que está em acompanhamento, que tem alguma dúvida de algum exame que eles abrem, né? Eles abrem o exame e ficam preocupados. Se você tem um plantão de telemedicina, pode acessar esse plantão e ser orientado, né? Principalmente esclarecer as dúvidas relacionadas ao tratamento ou à própria neoplasia. O médico que tem esse conhecimento pode ter esse nicho também de mercado, que é um mercado muito interessante em ascensão. O próximo. E, por fim, outra atuação que nós interpretamos que pode dar subsídio ao médico é na pesquisa clínica. Ele vai fazer uma interface com a indústria farmacêutica contrata esses médicos, geralmente são contratações, não é por pessoa jurídica, é contratação de pessoa física, e é para auxiliar no desenvolvimento de novas moléculas para o tratamento oncológico, né? Ele vai ter um treinamento pela indústria farmacêutica, mas se exige que ele tenha um conhecimento básico de oncologia clínica, e a pós-graduação em oncologia clínica, ela contempla essa necessidade que o médico tem para ter o conhecimento para atuar nessa área. O próximo, por favor. A outra questão também que eu acho muito interessante, e eu vejo tanto no Instituto quanto em outros hospitais, que são os hospitais especializados em oncologia, eles dificilmente contratam médicos oncologistas para dar plantão no pronto atendimento do hospital. Então, o hospital oncológico que contrata o médico que não é oncologista. Então, o médico que não é oncologista, ele tem que ter um conhecimento básico em protocolos de oncologia, na especialidade de oncologia para atuar. É um plantão que é bem mais tranquilo, porque ele é só exclusivo de pacientes oncológicos e da instituição, né? É um serviço fechado que só atende a instituição. Isso acontece no Hospital AC Camargo, no Instituto do Câncer de Mosson, no Instituto do Câncer na Vieira de Carvalho. Nós temos plantonistas que não são oncologistas e têm conhecimento na área de oncologia. Então, o médico que se especializa através de uma pós-graduação, ele tem também esse nicho de mercado para atuar, que é atuar num mercado específico de pronto atendimento, mas direcionado para pacientes oncológicos. O próximo, por favor. Bom, o nosso foco é assistencial. O desenvolvimento do ensino e aprendizado eficaz e inovador tem o foco no crescimento profissional de cada médico que vai procurar se qualificar, né? Isso tem um impacto muito grande na sociedade do aluno, porque ele vai ter condições de transformar tanto a vida dele profissional, quanto a da comunidade onde ele atua, né? Nossos valores são arraigados no compromisso e na confiança das relações interpessoais. Ou seja, né, nós acreditamos que a qualificação médica é uma excelente estratégia para o crescimento profissional.